Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sou seu amigo professor Everton Canguçu, o Tom. E eu estou aqui para conduzir com vocês, junto com vocês, a disciplina de empreendedorismo. Modéstia à parte, eu acho que é a disciplina mais legal do curso, mas eu sou suspeito e, minha opinião, vocês têm que dar uma desconsiderada. Veja, nós vamos trabalhar conceitos na disciplina de empreendedorismo que tem a ver com tudo que vocês vão estudar nos seus cursos daqui para frente e também tem a ver com as decisões que vocês vão tomar quando vocês saírem da nossa organização para alçar voos mais altos aí, abrindo sua própria empresa ou fazendo a diferença na empresa de um terceiro. A sua disciplina de empreendedorismo ela é dividida em 4 unidades. A primeira dela, que nós vamos tratar hoje, trata do panorama do empreendedorismo. Depois nós vamos tratar de maneira mais detalhada o desenvolvimento da oportunidade empreendedora. Vamos bater com bastante detalhe os conteúdos relacionados ao plano de negócios. E, afinal, na 4ª teleaula, vamos tratar dos desafios de ser um empreendedor. Veja que nós estamos tratando de coisas que dão protagonismo, são assuntos que fazem com que a sua vida seja diferente. Você procurou se qualificar para fazer a diferença na sua vida e na vida dos outros. E agora você vai obter essas possibilidades. Vamos conhecer, então, quais são as possibilidades que o empreendedorismo traz para a pessoa? Ele faz com que as pessoas sejam sujeitas do próprio destino, que elas gerem o autoemprego, o emprego para terceiros, renda, lucro, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, riqueza para a nação. Para falar de tudo isso, eu precisava me preparar. Então, eu quero dizer para vocês que eu sou graduado em recursos humanos, tenho especialização em saúde coletiva, em gerência de serviços de saúde, em metodologia da ação docente e sou mestre em empreendedorismo. Eu fui procurar desenvolver essas capacidades, como você está fazendo agora, o seu curso de graduação, justamente por considerar que esse assunto faz a diferença na vida das pessoas. E a partir desse momento eu quero te convidar para começar a construir um conhecimento útil, forte e potente a respeito do tema empreendedorismo. Bora lá então? Vamos passar para o nosso material? A competência dessa unidade, portanto, é conhecer os fundamentos, os processos e as tendências do empreendedorismo, ampliando o seu entendimento sobre gestão de negócio. Você já vai começar desde já a ter alguns conceitos básicos que vão te levar a conhecer, por exemplo, o que é o termo empreendedor, como é que esse estudo se desenvolveu, quem é o intraempreendedor e o que é o empreendedor social, por exemplo. Mas mais do que isso, não é? Você vai buscar respostas para perguntas como essas. O que é esse empreendedorismo que faz tanta diferença, que o professor é tão empolgado com isso? Quais são as diferenças que existem entre empreendedorismo, intraempreendedorismo e o empreendedorismo social? Veja que são perguntas que merecem respostas adequadas, não é? Nós precisamos saber o que é que isso faz de diferença na nossa vida. Mais do que isso, o que significa esse termo e qual a sua importância para a sociedade? E também vamos despertar para a noção de como é que o empreendedorismo pode alterar a dinâmica de um local, de uma região. Por acaso, meu amigo, você tem ideia de como iniciar e administrar um novo negócio? Veja, quando uma indústria se instala, quando um novo negócio se instala, ele muda não somente a vida do empreendedor, mas muda a vida do entorno, muda a vida das pessoas que estão por ali. São gerados novos empregos, é gerada renda e são geradas também novas oportunidades para as pessoas serem protagonistas do próprio destino. Vamos embarcar nessa viagem, então. Vamos lá. Quem é o empreendedor? Quem é essa pessoa, então, que toma a iniciativa de construir um novo negócio? O empreendedor é aquela pessoa que, diante do risco, escolhe uma ideia, transforma essa ideia numa oportunidade e depois busca a viabilidade para que essa ideia se transforme em realidade. Ele vai buscar os recursos para poder comprar os implementos, comprar os suprimentos, para organizar a sua empresa. Vai elaborar um plano de negócios para que isso aconteça, porque ninguém investe numa empresa desorganizada, que não esteja bem descrita.
e vai fazer a gestão desse negócio. Então, o empreendedor está para o empreendedorismo como a mola propulsora do desenvolvimento, aquele que executa e que faz acontecer. Mas é importante que você conheça a definição exata. Vamos lá. Empreendedor é aquele que resolve assumir o risco de iniciar uma organização. É um indivíduo que imagina, que desenvolve, que realiza aquilo que ele imaginou. Então, ele toma uma decisão e vai realizar essa tarefa difícil, vai colocar em prática, em execução, né? A gente pode afirmar que o empreendedorismo está muito relacionado à inovação, à criatividade e a um outro conceito que eu vou completar aqui que chama predisposição. Que significa dizer que ele está atento a tudo que aparece, tudo que se apresenta para ele, tudo que ele consegue perceber, ele usa em proveito de criar esse novo negócio, de fazer o seu sonho acontecer. Eu gostaria de te alertar para alguns mitos que existem a respeito do empreendedor. Quando você estiver tratando desse assunto, as pessoas podem vir a confundir alguma coisa, falando assim, pô, o empreendedor é aquele cara que nasce pronto, o cara tem que ter habilidade já desde o berço, o cara tem que nascer sabendo. Isso é um mito. O empreendedor pode ter as suas características desenvolvidas com programas de treinamento, com educação formal, com essa opção inteligente que você fez de fazer um curso superior numa grande instituição. Você está tendo a oportunidade de desenvolver as características, de construir conhecimento a respeito desse campo de estudos. Então veja que você pode desenvolver essas características de se tornar um empreendedor. Você vai observar aquilo que se apresenta aos seus sentidos de uma maneira diferente, sempre com um olhar atento, voltado para a criação de um negócio. Você vai aliar a sua criatividade, os seus esforços, os seus recursos, para transformar essa criatividade em algo novo, em um produto que possa solucionar problemas dos outros, ou um serviço que possa resolver a ansiedade, a necessidade de alguém, e por conta disso você vai ser bem remunerado. Veja que é um processo libertador, um processo ousado esse de ser empreendedor. Acompanhe aí no nosso slide que empreender é um consenso que se trata de uma espécie de comportamento que inclui tomar iniciativa, organizar e reorganizar mecanismos sociais e econômicos, a fim de transformar recursos e situações para proveito prático, aceitando o risco do fracasso. Pode ser que você tenha o risco de fracassar nesse processo. Mas mais do que isso, não é? Esse empreendedorismo, esse é um conceito que foi sendo desenvolvido ao longo do tempo e contou com a contribuição de duas grandes correntes, a corrente dos economistas e a corrente dos comportamentalistas. Vamos falar primeiro da corrente dos economistas. Três grandes pesquisadores. Richard Cantillon foi o primeiro que definiu as funções para o empreendedorismo. Jean-Baptiste Say associou os empreendedores à inovação a fim de vê-los como agentes de mudança. Agora preste atenção e faça um asterisco aí no Joseph Schumpeter. Esse pesquisador, ele nasceu há muitos anos no antigo Império Austro-Húngaro, migrou para os Estados Unidos e lá ele pronunciou um enunciado muito importante, que é um conceito que ficou conhecido como destruição criativa. Para ele, empreendedor é alguém que faz novas combinações de elementos, introduzindo processos novos, identificando mercados, criando novos tipos de organização. Para o Schumpeter, o empreendedor é o motor da economia. Veja, ele criou esse conceito de destruição criativa, segundo o qual cada inovação, quando introduzida no mercado, no mínimo perturba, mas pode levar inclusive à obsolescência das tecnologias antigas. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês provavelmente não se recordam das máquinas de escrever. Eram umas máquinas mecânicas que a gente teclava para digitar no papel as letras quando a gente queria, por exemplo, digitar uma carta. E havia grandes indústrias, como por exemplo a Olivetti e a Hamilton, indústrias gigantescas. Com o surgimento do Word, do programa operacional aí dos computadores, as planilhas de texto, essa indústria desapareceu, praticamente não existe mais. Não foi diferente com a indústria das câmeras fotográficas que precisavam colocar um filme com emulsão de prata, que depois que você batia no máximo 36 poses,
você tinha que mandar revelar. Aí demorava um tempo, era caro. Né? Surgiu primeiro a câmera digital, uma inovação radical que botou isso tudo por terra. E depois, a própria câmera digital foi sendo substituída gradualmente pelas câmeras digitais dos celulares. Uma nova tecnologia, uma inovação destruindo e tomando o lugar de outras. Esse é o conceito da destruição criativa do Schumpeter. Mas existe uma outra corrente, que é a dos comportamentalistas, cujo expoente foi um pesquisador chamado David McClelland. Acompanhe. O McClelland, bom, aí ainda está o conceito da destruição criativa, não é? Que já te expliquei para vocês. O McClelland afirma que o empreendedorismo evoluiu a partir da psicologia do sujeito e da capacidade que o sujeito tem de interagir na sociedade. Significa dizer que as relações entre a necessidade de realização do empreendedor e o desenvolvimento econômico é que fazem com que o empreendedorismo aconteça. Então ele vai dizer que as pessoas empreendem por diversos motivos. Alguns dos motivos são esses. A pessoa tem vontade de ganhar muito dinheiro. Ela sabe que ela não vai conseguir ganhar mais do que aquilo que ela está acostumada, que ela está limitada pelo teto do salário. Outros empreendem por conta da vontade de provar para si próprios e para as pessoas à sua volta de que ele é capaz de desenvolver um novo negócio. Alguns têm vontade de ser o próprio patrão, outros têm desejo de sair da rotina ou trazer algo que traga benefícios e mude a vida das pessoas, não é? Então veja, eu apresento aqui para vocês um gráfico que mostra que o quarto maior sonho dos brasileiros é ter o seu próprio negócio e o oitavo maior sonho dos brasileiros é fazer carreira numa empresa. 33% de empreendedores e aí nós temos 19% que têm desejo de se tornar intraempreendedores. Veja aí a diferença entre um e outro, mas o quarto melhor sonho do brasileiro é se tornar empreendedor. O perfil da pessoa que se torna um empreendedor, ele admite duas dimensões. Uma dimensão pessoal e outra dimensão que está relacionada com os efeitos que o ato de empreender causa na economia. Acompanhe comigo no esquema que eu preparei para você. Então, a dimensão pessoal está realizada ao desejo que a pessoa tem de se realizar, aos seus sonhos, às suas paixões, a vontade de ter uma vida profissional mais livre e independente, quer ter mais autonomia. E, por conta disso, ele gera uma dimensão social e econômica que está relacionada com geração de lucro, geração de emprego e satisfação de necessidades. O perfil empreendedor foi agrupado em três grandes conjuntos. Você está vendo aí o conjunto realização, o conjunto poder e o conjunto planejamento. Como é que se chegou a esses três conjuntos? A ONU, a Organização das Nações Unidas, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, tinha que oferecer financiamento para as nações destruídas pela guerra se reconstruírem, não é isso? Só que ela observou que depois da Primeira Guerra Mundial, os organismos de financiamento erraram muito, desperdiçaram muito recurso porque entregavam o dinheiro para qualquer um. Então eles se preocuparam em pesquisar quais são as características que estavam presentes, quais eram as características presentes no comportamento dos empreendedores de sucesso. Aí eles compilaram 10 características de comportamento, 10 comportamentos empreendedores e dividiram nesses três conjuntos. Então, no conjunto realização tem 5 comportamentos, no conjunto planejamento tem 3 e no conjunto poder tem outros 2. Você vai, então, conhecer quais são esses comportamentos e como eles foram separados. Mas note, isso só reafirma a possibilidade daquilo que a gente afirmou em relação a que o empreendedorismo pode ser desenvolvido. A ONU só entregou os recursos, o financiamento, para aqueles indivíduos que tinham essas características que pudessem ser desenvolvidas. E aí os recursos não seriam desperdiçados. Veja então quais são os comportamentos empreendedores.
Nós temos, então, no conjunto realização 5, no conjunto planejamento 3 e no conjunto poder 2. Acompanhe e veja quais são. Busca de oportunidades e iniciativa, correr riscos. Não qualquer risco, risco calculado. Tem uma pegadinha nas provas que é, o empreendedor não corre riscos. Não, o risco sempre existe, mas ele é calculado. Qualidade, eficiência, persistência, comprometimento. No planejamento só se faz com busca de informações, com metas bem estabelecidas, planejamento e monitoramento sistemáticos. E no conjunto poder, o comportamento de persuadir as pessoas, de ter um bom network, uma boa rede de contatos, de ser independente e ser autoconfiante. Eu gostaria de mostrar para você agora um exemplo de pessoas que, mesmo diante das adversidades, foram capazes de desenvolver o empreendedorismo. Veja só, acompanhe. Muito bem, depois dessas considerações e desse exemplo fantástico que você viu aí, veja que diante das adversidades, essas pessoas conseguiram desenvolver o empreendedorismo. O que é que está no perfil dessas pessoas para que elas possam criar uma oportunidade vencendo aquelas dificuldades todas? Quais são as características dessas pessoas? Agora, existe uma outra possibilidade. Essas pessoas podem desenvolver essas características dentro da empresa da qual elas não são donas. É o que nós conhecemos como intraempreendedorismo, empreendedorismo corporativo ou empreendedorismo interno. É quando as pessoas vão cuidar do desenvolvimento da empresa de um terceiro como se fossem os próprios patrões. Você já pensou? Não é bacana isso? Então, o intraempreendedorismo é o conceito que nós vamos discorrer a partir de agora. Vamos lá. Este conceito diz respeito à possibilidade de desenvolver a criatividade e a inovação dentro da empresa de terceiros. Ou seja, todas aquelas características do perfil empreendedor vão ser apresentadas não na minha própria empresa. Você viu que eu te mostrei um gráfico em que 13% dos brasileiros têm como sonho, o oitavo maior sonho é desenvolver uma carreira de sucesso numa determinada empresa. E aí, o caminho para isso é justamente ser um empregado com características de patrão, com o compromisso e o desenvolvimento da empresa como meta principal da sua vida. E, por consequência, oferir os benefícios disso tudo. Então, vamos conhecer mais a respeito do intraempreendedorismo. Eu vou passar 2 exemplos para vocês. Quero comentar esse primeiro. Veja, é a foto de uma professora. Se você acompanhar bem, tem três desenhos na porta da sala. Um coração, 2 mãos e um símbolo de música. Ela inovou, dentro de uma organização em que ela trabalhava, na recepção das crianças. Cada criança chega ali e escolhe um daqueles três gráficos. Se tocar no coração, ela ganha um abraço. Se tocar nas mãos, ela toca as mãos, faz um high five. E se ela tocar no símbolo da nota musical, tanto a professora quanto o aluno dançam. E aí tudo fica mais fácil no processo de ensino e aprendizagem dessa professora. Falando da educação, outra ação intraempreendedora foi dada por essa professora na Espanha. Percebendo a dificuldade dos seus alunos em aprender conteúdos relacionados à anatomia humana, ela comprou e vestiu um macacão que trazia ali todas as informações de forma mais lúdica, mais interessante para que os alunos percebessem aqueles conteúdos que ela queria desenvolver. É ou não é o desenvolvimento da inovação e das características empreendedoras dentro do emprego? Isso
é que faz a diferença. O intraempreendedorismo acontece também dentro da própria da organização em que você trabalha. Necessariamente, você não precisa criar a própria empresa para fazer com que o empreendedorismo aconteça. Então, é um conceito que pode ser entendido como o desenvolvimento dos colaboradores dentro da organização, dando-lhes a oportunidade de fazer com que suas ideias sejam implementadas e se traduzam em resultados para a empresa e, por consequência, para si mesmos. Veja, tudo isso acontece dentro do que nós chamamos de processo. Existe um processo. Processo o que é? Processo é quando acontece nós temos as entradas que são transformadas e resultam em saídas. Então, as matérias-primas passam por transformação e resultam em produtos ou serviços. No processo intraempreendedor, também é assim. O processo empreendedor dentro das empresas acontece quando nós, veja nesse gráfico aí, alinhamos as pessoas e seus recursos à exploração de uma oportunidade. Mas, para isso acontecer, são necessárias a intervenção de competências como a liderança, a criatividade e a comunicação. Essas três competências fazem com que aconteça o melhor aproveitamento da oportunidade pelas pessoas em face dos seus recursos. Isso tudo acontece na presença de forças externas que trazem riscos e indefinições e ainda na exigência de que haja resultado para aqueles que investiram, né, para os donos das empresas. Nossa, que coisa mais complexa. Não, é que isso aí é algo que pode ser desdobrado e ser entendido da seguinte maneira. Uma organização que consegue ser intraempreendedora é uma organização que optou por fazer uma mudança. Veja só, a organização procura uma mudança radical interna dela. Ela procura processos de decisão menos rígidos, ela procura ouvir mais os seus funcionários, dar protagonismo para o funcionário, dar importância para o que ele fala, reconhecer, ter tolerância a erro e fracasso quando ele é bem intencionado, ter orçamento para que aconteça alguns empreendimentos ali de risco dentro da empresa, mas dentro da perspectiva sempre de procurar construir algo novo que seja benéfico para todos. Então vamos conhecer quais são os fatores que transformam uma organização numa organização intraempreendedora e quais são as características que decorrem disso. Então tem que ter uma mudança radical, tem que surgir novos modelos de negócio, deve acontecer agilidade nos processos para a implantação dos projetos. Os processos de aprovação e decisão são menos rígidos. Muito importante. Isso aqui é uma trava no intraempreendedorismo. Olha, não se permite a existência de gerentes despreparados, mesquinhos e egoístas. Senão o cara tem inveja da sua competência e não vai deixar você aparecer. E os cargos também não podem impedir as pessoas de terem iniciativa. Não se pode obedecer de forma cega às normas e padrões internos, tem que ter liberdade, tem que ter orçamento para empreendimento de risco, e tem que haver tolerância para os erros e para o fracasso, desburocratização e espírito de equipe, né? A organização intraempreendedora precisa disso tudo. Eu quero que você anote aí nesse slide o seguinte: existem três variáveis que auxiliam a aumentar a postura empreendedora dentro da empresa, ou seja, o intraempreendedorismo. São o grau de inovação que essa empresa busca, as iniciativas em busca do intraempreendedorismo e a capacidade de assumir riscos. Não existe capacidade de assumir riscos. Não existe empreendedorismo sem risco, tá, gente? É uma pegadinha comum ter questão de prova e de exame que pergunta, então você eliminou todos os riscos do negócio. Não existe possibilidade de eliminar os riscos, mas sim de diminuí-los. E chegamos à resolução de problemas. O que eu propus aqui é que nós façamos uma reflexão a respeito da diferença entre empreendedorismo, intraempreendedorismo e empreendedorismo social.
Vamos acompanhar então a resolução dessa situação-problema. Nós percebemos que existe diferença entre ser empreendedor e ser um intraempreendedor. Mas também existe diferença na forma como esse empreendedor começa o seu negócio. Se ele faz isso por necessidade ou se ele faz isso quando ele explora uma oportunidade. O tempo que cada tipo de empresa dessa dura é muito diferente. Então vamos primeiro partir para as vantagens e as possibilidades quando a pessoa resolve ser empreendedora, depois as possibilidades quando ela resolve ser intraempreendedora, e vamos diferenciar também o empreendedorismo por necessidade do empreendedorismo por oportunidade. Ser empreendedor permite às pessoas, veja só, ao abrir a empresa, ele vai explorar uma oportunidade com a realização de um plano de negócios. Nós vamos falar intensamente sobre isso. É um documento formal que é uma obrigação de todo bom empreendedor realizar. Ele vai ter protagonismo, ele vai tomar decisões, ele não fica limitado a um teto de salário, podendo ganhar muito dinheiro, ele vai ser mais independente, vai buscar a sua realização pessoal, tem possibilidade de criar benefícios para a sociedade e vai, se ele for bastante inovador, criar algo novo, produzir a destruição criativa. Mas a opção do intraempreendedorismo existe. Então, ser um intraempreendedor permite usar as suas características empreendedoras dentro de uma empresa da qual ele não seja dono. E nesta empresa, o intraempreendedor vai criar um ambiente de inovação, de criatividade, que vai aumentar suas chances de sucesso, tanto da organização quanto as próprias, não é isso? Ele vai poder criar valor, vai poder fazer coisas diferentes, realizar coisas novas, mudar o jeito de fazer as coisas que já existem. E para isso, ele vai ajudar a empresa a adotar uma postura e uma cultura empreendedoras. Muito bem. Vamos falar desses dois tipos de empreendedorismo? Já falamos a diferença do empreendedorismo para o intraempreendedorismo. Agora, eu quero que você perceba bem a diferença entre começar um negócio porque você não tem opção, não tem outra opção. Perceba que você pode perder o emprego e vai ter que se virar para sobreviver, não é isso? Então, o empreendedorismo por necessidade é aquele que é feito às pressas, por falta de opção. A pessoa gostaria de estar empregada. Como perdeu o emprego, não consegue se recolocar, ela tem que se virar. A chance desse negócio dar certo é bem pequenininha, porque para que um negócio dê certo é preciso que você coloque energia, que você crie uma ideia, depois você submeta essa ideia a algumas análises para ver se ela é uma oportunidade. Se ela for uma oportunidade, você vai passar por uma modelagem dessa oportunidade, por uma ferramenta chamada modelagem de negócios. Depois que essa modelagem estiver concluída, você vai elaborar o plano de negócios, que é um documento formal, que vai servir tanto para você captar recursos, quanto para você gerenciar o seu empreendimento depois que ele esteja montado. Quando você faz o empreendedorismo todo planejadinho, você está fazendo o empreendedorismo para aproveitar uma oportunidade. Esse tem chance de durar, porque você vai prever situações futuras, você vai propor ferramentas administrativas, você vai descrever o seu negócio, você vai fazer previsões, vai antecipar. O que não acontece no empreendedorismo por necessidade. Então, nós temos uma propensão de empreender por necessidade quando a economia vai mal e o emprego desaparece. Então, as pessoas ficam desempregadas, juntam os seus recursos. Você pode ter acontecido com você, pode estar acontecendo com alguém que você conhece. E aí monta qualquer negócio que tem propensão para a informalidade, que normalmente está voltado para o atendimento ao consumidor final, porque nesse tipo de negócio precisa de menos investimento. Mas alguns dão certo, mais por sorte do que por juízo, como a gente costuma dizer. Então é importante que nós, quando estudemos o empreendedorismo num determinado país, que a gente observe qual é a taxa de empreendedorismo por oportunidade, para manter essa taxa sempre alta, crescendo, e diminuindo a taxa de empreendedorismo por necessidade, porque esse tem pouca chance de sobreviver. Então vamos acompanhando no nosso material esse tipo de reflexão.
No último ano, a taxa de empreendedorismo no Brasil foi de 38%, segundo o GEM. E desses 38%, 62% desses que estão criando ou já abriram uma empresa identificaram oportunidade. Isso é bom, mas a gente já teve melhor. Do outro lado, repare que eu coloquei até em vermelho para destacar aqui, porque isso é ruim. No empreendedorismo por necessidade, na menor possibilidade de um novo emprego, a pessoa abandona aquele negócio que ela criou. Por quê? Porque não é o sonho dela. Ela não está explorando uma oportunidade que foi estudada, desenvolvida, planejada. Ela fez aquilo para sobreviver. E isso não é nada legal, porque isso vai ter muito pouca chance de dar certo depois disso. Aí tem um gráfico de uma pesquisa bastante importante chamada GEM, Global Entrepreneurship Monitor. Esse gráfico, ele está mostrando a evolução do empreendedorismo por oportunidade, que é o quê? O empreendedorismo bom. Mas a gente sabe que quando ele diminui, o ruim aumenta. Nós tivemos lá em 2013, 71,3% de empreendedorismo por oportunidade. Só que depois, quando a crise se instalou no nosso país, por volta de 2014, 2015, olha a queda que teve. Se caiu o empreendedorismo por oportunidade, aumentou por necessidade. Porém, felizmente, a partir de 2015, nós estamos numa tendência de crescimento do empreendedorismo por oportunidade. No ano de 2018, ele chegou a 62% praticamente. Quase 62%. Significa dizer que nós temos possibilidade de recuperação, então, desse nosso empreendedorismo. Agora eu quero propor para você uma novidade. Eu não sei se você já está habituado, se já viu isso acontecer alguma vez, mas existe uma forma de nós nos conectarmos e interagirmos que se chama Kahoot. O Kahoot, você vai acessar, eu já deixei preparado, um conjunto de 4 perguntas e quem responder mais rápido, no menor tempo e certo, vai alcançando uma pontuação maior. Como é que você faz para participar? Você vai pegar o seu celular aí no seu polo, na cidade onde que você está, e vai procurar na internet kahoot.it. Kahoot.it. Quando você logar, vai pedir um PIN. O PIN é um código que você vai colocar e vai digitar, e esse código vai te habilitar a participar do nosso game. Eu vou fazendo as perguntas e à medida que vocês vão respondendo, vão ter um tempinho para responder, eu vou explicar cada uma, vou justificar cada resposta correta. E aí nós vamos ver quem é que está participando com a gente, por esse mundão afora aí, e vamos mandar uma saudação para esse povo, tá bom? Então, vamos pedir um corte para a nossa câmera de documentos. Aí está o código que você vai colocar, então, para que o jogo comece. Já tem gente, olha aí, já temos alguns jogadores preparados. Vamos dar uns segundinhos para que aumente o número de jogadores, os nossos players. E já já nós vamos partir para o nosso desafio. Quero ver quem é que vai ganhar, hein? Muito bem, estamos multiplicando os nossos jogadores, todo mundo afiado para fazer esse trem acontecer bacana, hein? Quem será que está preparado para vencer o nosso Kahoot? Vamos começar? Opa, tem mais gente chegando? Muito bacana a adesão de vocês. Estamos chegando aí a centenas de participantes do nosso desafio. Vamos começar. O povo que está logando atrasado vai ter que correr atrás do desempenho, hein? Muito bem. Primeira pergunta.
Qual é o fator positivo que estimula o empreendedorismo no Brasil? 4 opções. Escolha a resposta correta. Vamos ver. Quanto mais rápido, mais chance de acertar e de pontuar. Tivemos 387 acertadores. Veja, as normas culturais e sociais brasileiras, elas são bastante favoráveis ao empreendedorismo. As pessoas, a sociedade vê com bons olhos o empreendedor. Aquela pessoa que se arrisca, tolera o fracasso porque sabe que a pessoa pode acertar de novo. Isso é uma característica do nosso país. As outras opções, legislação tributária, leis trabalhistas, políticas governamentais, isso são coisas que podem trazer algum tipo de dificuldade para o empreendedor. Então, não estimulam, podem inclusive limitar o empreendedorismo. Vamos para a próxima pergunta? O Railan está na liderança. Característica que os principais autores consideram como mais importante para o empreendedorismo. Então, no elenco lá de 20 pesquisadores mais tops do empreendedorismo, foi perguntado para eles qual era a característica mais importante. Somente uma esteve presente na resposta de todos. E você tem que escolher aí. Muito bem. Vamos lá. O conhecimento de mercado, a busca de oportunidades e a iniciativa são realmente bastante importantes para o empreendedorismo. Mas, como a gente propôs, falou para vocês de destruição criativa, de inovação, é a inovação que é o motor do desenvolvimento. A novidade, a forma de fazer diferente, que traz mais agilidade, mais conforto, mais resultado. Portanto, o empreendedorismo se fundamenta na inovação. Quem marcou a inovação foi muito bem aí. Vamos ver como é que está a pontuação? Agora, Yasmin. Ei, Yasmin, parabéns, hein? Assumiu a liderança. Terceira pergunta. Como é o nome da organização que fornece condições necessárias para que o empreendimento nascente, ou seja, a empresa nova, se desenvolva e se prepare para o mercado, antes de passar ali a ter problemas, né, no mercado, se chegar no mercado? Como é que ela é protegida, amparada nos seus momentos iniciais? Qual é o tipo de organização que faz isso? Muito bem, tivemos aí agora 2 acertadores, veja só. Olha, a incubadora de empresas é o tipo de organização que se propõe a oferecer suporte para aquelas empresas que estão nascendo, que estão começando. Então, o que ela faz? Ela oferece o espaço físico, oferece internet, oferece funcionários compartilhados, e aí as pessoas só vão realmente enfrentar as dificuldades do mercado, as empresas, quando estiverem mais fortalecidas. Tudo bem? Vamos para a nossa última pergunta? E quem está na liderança ainda é a Yasmin. Vamos lá. Em que país do mundo os trabalhadores tiram 1 ano de licença não remunerada para abrir um negócio próprio com direito a voltar ao emprego caso o negócio não dê certo? Veja, estímulo. Políticas que os países têm para desenvolver o empreendedorismo. A França, a Suécia e a Holanda, tanto quanto a Finlândia, têm políticas afirmativas para o desenvolvimento do empreendedorismo. Mas somente uma delas permite que os trabalhadores tirem 1 ano de licença não remunerada para tentar um negócio próprio. 85 acertaram. É a França. Holanda, Suécia e Finlândia têm políticas, mas estão relacionadas com o empreendedorismo dos imigrantes, com melhores políticas de leis, de impostos, de forma que nós temos um grande campeão aí. André, parabéns, viu? Você foi bem, mandou ver no nosso Kahoot. Agora nós vamos tratar de mais um assunto que é muito relevante. É conhecer como é que são as fases e quais são as etapas do processo empreendedor. Vamos lá? Um processo é um caminho sistematizado que qualquer empreendedor terá de percorrer para montar e manter o seu próprio negócio. Esse processo tem 3 fases. Então, aqui estão as fases, ok? E cada fase tem a sua etapa.
A primeira fase é a fase da concepção, a segunda fase é a fase do planejamento e a terceira fase é a fase da execução. Tudo isso acontece diante de um cenário de incertezas. Nem todas as variáveis são possíveis de serem controladas pelo empreendedor durante o processo. Mas quais são essas fases? A primeira delas, como eu tinha apresentado para vocês, é você ter uma ideia, descobrir uma ideia, preparar uma ideia e transformar essa ideia numa oportunidade. Essa transformação de ideia em oportunidade, ela acontece porque a gente pode ter muitas ideias, mas nem todas são capazes de se tornar uma boa oportunidade de negócio. Quando a gente modela essa ideia, a gente está preparado para desenvolver sobre essa oportunidade um plano de negócios, que é um documento cuidadosamente elaborado, formal, que se transforma numa ferramenta de gestão para o negócio. Mas mais do que isso, quando você tem esse documento em mãos, a possibilidade de você conseguir obter financiamento, investidores, recursos para ajudar e te apoiar a desenvolver a sua visão, o seu sonho, transformar em realidade, aumentam muito. Essa ferramenta, o plano de negócios, vai possibilitar que você busque os investimentos. E depois que você implementar o seu negócio, obviamente, você como grande administrador, como grande contador, como um grande economista que você vai ser, você será capaz de fazer a gestão desse negócio da melhor maneira possível, da forma mais apropriada. Então vamos conhecer então, a partir das fases que você já entende, fase de concepção, planejamento e execução, quais são as etapas. Acompanhe. Primeira etapa, transformar as muitas ideias em pelo menos uma oportunidade de negócios. Construir esse documento que é o plano, captar os recursos e gerenciar esse próprio negócio. Acontece que cada uma dessas fases tem características próprias que podem ser identificadas. Na fase 1, na fase 1 nós vamos ter processos que dizem respeito a entender como é que nós podemos criar novas ideias e como é que nós vamos considerar qual é a abrangência dessa oportunidade. Então eu tenho que avaliar quais são os valores reais dessa oportunidade, o que ela tem de novidade que vai encantar as pessoas que vão se dispor a trocar os seus recursos pela solução inovadora que a minha empresa vai oferecer como produto ou serviço para aquela angústia que o cliente tem. Então, essa oportunidade vai ter riscos, mas vai dar retornos. Qual é a proporção? Compensa ou não compensa? Também nessa fase, se vai avaliar se as habilidades que o empreendedor tem são suficientes para explorar essa oportunidade e se essa oportunidade está alinhada com o que a pessoa quer da vida. Porque a pessoa pode ver uma oportunidade num negócio, mas esse negócio não está alinhado com a sua vontade para a vida. Eu posso citar o caso de uma experiência própria. Um colega me convidou para montar um restaurante de sociedade com ele. A proposta era até boa, mas era num shopping. E eu não estava disposto, como meta pessoal, a passar todos os meus finais de semana, almoço e jantar, cuidando do restaurante no shopping. Então, não houve um alinhamento. Embora eu tivesse os recursos e tivesse surgido a oportunidade. Ela estava desalinhada com as minhas metas pessoais, então não me interessou. Você está entendendo que precisa haver um casamento, né? Precisa haver uma interação, um ajuste entre aquilo que eu desejo e aquilo que está aparecendo para que eu explore. Vamos prosseguir aí no nosso processo empreendedor. Tenho que considerar ainda nessa primeira fase o grau de rivalidade que existe entre os competidores. Na segunda fase, vou desenvolver então aquele documento, que é o plano de negócios, que tem vários componentes. E o mais importante deles é esse aqui, o sumário executivo. Pode pôr um asterisco aí, que isso aí é uma questão sempre cobrada. O sumário executivo é um resumo que contém partes de todas as outras etapas, os outros componentes do plano de negócio, mas que é apresentado no início, embora seja feito no final. Você faz o plano inteiro e depois do plano inteiro você faz um resumo que você coloca no final, que é como se fosse a apresentação do seu plano, porque um plano é um documento longo, tem 50 páginas em média. Os investidores não vão ler o plano logo de cara, eles só vão ler os sumários. E aí o sumário, quem for interessante, vai
instar, vai levar o investidor a ler o plano inteiro. Você vai descrever no plano de negócio o conceito, para que o negócio serve, quem que vai cuidar, como é que é o mercado, se tem muita competição ou não, quais serão as estratégias de marketing e vendas, como é que vai ser o layout, o maquinário, a capacidade operacional, a estrutura da organização, quais serão as estratégias que você vai utilizar para desenvolver a gestão do negócio e quanto de recursos você vai precisar de investimento, qual é o montante de investimento que você vai precisar. Então, tudo isso você faz na etapa do processo empreendedor, que é a segunda, desenvolver o plano de negócios. Aí você vai apresentar esse plano de negócios para alguém. É a fase de determinar e captar os recursos necessários. Recursos necessários de quem? Ora, no Brasil, a maior parte dos empreendedores se autofinancia. Então, ele começa com os recursos próprios. Depois, ele vai para os recursos dos familiares. Chega para os parentes e para os amigos mais próximos buscando financiamento. Mas existe a possibilidade dos investidores anjo, que são pessoas físicas que têm experiência e querem investir no negócio dos outros. Do seed capital, que é o capital semente, já são pessoas jurídicas que têm o mesmo propósito. Os investidores de capital de risco, os bancos, o próprio governo. Então, existe um rol de empreendedores, de investidores que estão dispostos a se associar com empreendedores para viabilizar o sucesso. Vamos para a última fase do processo empreendedor? Gerenciar o negócio. Isso está relacionado ao estilo de gestão, aos fatores críticos de sucesso, que são os diferenciais que o negócio tem a seu dispor para que ele dê certo, a identificação de problemas atuais e potenciais, a um bom sistema de controle, profissionalização da gestão, que é o que você está fazendo, buscando o ensino superior, e a busca e a entrada em novos mercados. Esse processo todo, ele acontece sofrendo a influência de 4 grandes conjuntos de fatores. Eu acho que você já conseguiu compreender, no decorrer desse nosso primeiro encontro, que existe um fator muito importante que nós conhecemos como fator pessoal. Eu já posso te adiantar que se a oportunidade que se me apresenta não estiver alinhada com o que eu desejo, se eu não tiver atração pessoal por aquela oportunidade, dificilmente eu vou despender a energia necessária, vou ter a vontade, a garra para fazer aquilo dar certo. Porque empreender não é moleza, não. Você é o seu próprio patrão, mas você acaba sendo empregado da sua própria empresa. Você vai ter que botar a sua energia, o seu gás ali. Vai ter que fazer acontecer, irmão. Não é fácil, não. Tem que dar a realidade, não é? Então é isso. E o fator pessoal é muito importante. Então conheça as características desse fator. Ele é interno, é próprio do indivíduo. E ele vai influenciar o processo se a pessoa não está satisfeita no trabalho atual e vai procurar uma nova área para atuar e colocar suas ideias, por exemplo. Então a pessoa não está satisfeita e internamente isso a vai motivar a ter uma ação de desenvolver o processo empreendedor. Ninguém vive sozinho, né, gente? Eu estou aqui me relacionando com vocês, ainda que remotamente, mas a gente está interagindo. Existem técnicos, existe o seu tutor à distância, o tutor presencial aí, grande parceiro, que está fazendo a coisa acontecer. Ou seja, desde que você e eu renunciamos a algumas liberdades individuais para ter a proteção da sociedade, nós estamos sujeitos à influência das pessoas. Alguns grupos de influência são muito próximos. A nossa família, aquelas pessoas com quem a gente tem algum tipo de relacionamento, alguma interação, né? A sociedade, onde o polo aí, as pessoas que estão no polo, as pessoas que estão aqui no nosso núcleo de transmissão. Então, nós somos influenciados. Esses são os fatores sociológicos. O meu networking, a capacidade que eu tenho de, ao me relacionar com algumas pessoas, de extrair informações, de obter cooperação, reciprocidade, confiança. Então, tudo isso são fatores que influenciam o nosso processo empreendedor e nós conhecemos como fatores sociológicos. Veja só. Então, são aqueles que são ligados à sua família,
ao seu networking, à sua admiração por profissionais de sucesso, entre outros. Veja só que isso também conta. O terceiro grupo de fatores são fatores meio complicados, porque eles não estão sob o controle do empreendedor. São as variáveis ou fatores externos ou ambientais. Fatores estes que vão afetar profundamente o desenvolvimento do negócio. Então surge uma oportunidade no mercado, a competitividade, a concorrência fica mais agressiva, ou há cooperação. O cliente pode existir muitos clientes ou poucos clientes. Se são poucos clientes, eles têm maior poder de barganha, então já complica um pouco. Então tudo isso modula. Então quantidade e qualidade de clientes, fornecedores disponíveis, o poder de barganha que esses fornecedores têm com a gente, investidores interessados em fomentar o empreendimento. Tem muita gente querendo investir no nosso negócio? Ou é difícil conseguir o capital? As políticas públicas de incentivo à abertura e à manutenção de novos negócios. Olha, no Brasil é complicado você abrir um novo negócio, tem muita burocracia. E fechar então? Fechar um negócio no Brasil é mais complicado do que abrir. Por quê? Porque tem uma burocracia muito grande. Nós já falamos que existe um fator pessoal interno, os fatores ligados a com quem o empreendedor se relaciona, os sociológicos. Já falamos dos fatores ambientais ou externos, em oposição ao interno, é aquilo que não tem controle para a gente, porque são coisas... Vamos pensar, como é que eu vou controlar a seca? Como é que eu vou controlar as enchentes? Como é que eu vou controlar aí se o dólar subiu ou diminuiu? Isso tudo afeta o processo empreendedor. Mas tem um outro grupo de fatores, e esse eu já tenho condição de modular, que são os fatores organizacionais. É a forma como eu vou preparar a minha empresa, a forma como eu vou canalizar os meus recursos, como é que eu vou utilizar esses recursos, como é que eu vou gerenciar, como é que eu vou me qualificar, se a minha mão de obra é qualificada ou não, está preparada para aquele desafio ou não. Então acompanhe também a interferência dos fatores organizacionais. Fatores organizacionais estão relacionados à composição da equipe de trabalho, à disponibilidade da mão de obra, à estratégia adotada para a gestão e o crescimento do negócio, como é que a empresa se estrutura, se ela é muito vertical, muito impositiva, né? Se tem muita hierarquia, ou se é uma estrutura mais flexível, mais em rede, né? Que cultura que se pretende firmar na empresa? Isso tudo interfere em como é que as coisas vão acontecer. Então, você veja, se a empresa que nós vamos constituir, se ela sofrer nesses processos organizacionais a vontade e o desejo de se tornar uma empresa intraempreendedora, ela vai procurar processos de decisões menos rígidos, vai ter uma mudança interna bem radical, vai eliminar gerentes despreparados ou mesquinhos, vai adotar orçamentos que possam ser direcionados para oportunidades de risco, vai haver uma certa tolerância para o erro ou para o fracasso e vai premiar aqueles que têm iniciativa, aqueles que propõem, ainda que nem tudo dê certo, novas soluções que possam se transformar em oportunidades de negócio para a empresa. Existe um tipo de empreendedor que ele é motivado não apenas e não em primeira ordem para a geração do lucro. Ele busca o lucro, sim, mas ele busca o lucro como um meio, como uma forma, como um jeito de promover a melhora na vida da sociedade, do ambiente, das pessoas com as quais ele se relaciona ou em que ele está inserido. Esse tipo de empreendedorismo chama-se empreendedorismo social e ele é muito importante porque ele transforma a vida das pessoas. E existe um perfil, um tipo de empreendedor que é muito voltado para isso, para que o seu negócio seja ao mesmo tempo uma fonte de renda,
não apenas para si, não busque o lucro pessoal, mas busque um lucro que seja capaz de transformar a realidade de todos aqueles que estão no seu entorno. E isso é muito bacana. Então, vamos conhecer o empreendedor social? É aquele que pratica um empreendedorismo que se baseia num processo no qual os empreendedores estabelecem como meta a realização das suas ideias, mas que vão ao encontro de oportunidades econômicas. Então, quando ele faz todo o processo empreendedor, ele está fazendo com o desejo de produzir bens ou prestar serviços que reduzam problemas de ordem social ou ambiental, mas o interesse principal não é a riqueza pessoal, é a riqueza compartilhada, é aquela riqueza que vai se transformar em benefício para todo mundo. Então, esse cara, ao praticar o bem, ele se realiza também. Então, ele realiza na vida profissional e na vida pessoal. É um perfil de empreendedor que aponta para uma ética pessoal forte, que acredita na capacidade que o ser humano tem de mudar para melhor, de ser um adicionador de mudança positiva. Esse é um cara que se alegra em alinhar o que ele faz no dia a dia do trabalho com aquilo que ele acredita que é certo. Isso é bastante bonito da gente entender, não é? Então, esse cara tem o mesmo perfil do empreendedor corporativo na questão de fazer o empreendimento dar certo. No entanto, ou seja, o que ele mais deseja não é gerar lucro para si próprio, mas que esse lucro se transforme em benefícios para a sociedade ou para o meio ambiente. Mas note, ainda assim, bota um asterisco aí. O empreendedor social busca, sim, o lucro nas suas atividades. Se ele não buscasse, ele seria o quê? Uma ONG. Mas ele não é uma ONG. Ele é um empreendedor que busca o lucro para compartilhar. Desse jeito, nós podemos resumir que esse empreendedorismo tem uma tendência a edificar projetos solidários. Então, isso também é inovador, porque o lucro é menos importante do que o resultado, e a medida do resultado não é só financeira. Também considera ganhos sociais, ganhos ambientais, que esse empreendimento venha gerar. Gera emprego, gera trabalho e uma dinâmica muito mais voltada para a cooperação do que para a competição. É mais cooperação e menos competição. É muito bacana, porque é a geração de emprego e renda compartilhado com as pessoas. Eu não poderia tratar desse tema sem apresentar alguns casos concretos. Eu vou te contar a história de um empresário lá da Índia, da região da Índia, um bengalês, chamado Muhammad Yunus. Ele ganhou, inclusive, o Prêmio Nobel da Paz com uma iniciativa chamada Banco do Povo. O que ele percebeu? Que na região do país dele havia muitas mulheres em situação de vulnerabilidade social, mas que eram muito dispostas para o trabalho. Às vezes, em condições muito precárias, elas desenvolviam soluções ali para sustentar a família inteira. Estavam abandonadas pelos maridos e tinham um monte de criança para criar e tal. E ele percebeu que esse público poderia, se tivesse uma pequena oportunidade, mudar a sua própria realidade. E foi o que ele fez. Começou a dar doses de microcrédito, pouquinho dinheiro mesmo. E aquelas pessoas faziam... Para aquelas pessoas, esse pouco dinheiro fazia toda a diferença. Era a possibilidade de comprar uma máquina, comprar uma ferramenta, comprar uma matéria-prima e mudar a sua realidade. E essas pessoas foram excelentes pagadoras. A iniciativa se repetiu e ele criou o Banco do Povo, que inclusive tem já aqui no Brasil. Então, essa iniciativa de empreendedorismo solidário mudou a realidade de toda uma população de um país. Mas o Brasil também tem boas iniciativas. Eu quero falar para você do GRAAC. Veja só. O Grupo de Apoio às Crianças com Câncer foi criado em 1991 na iniciativa de um médico de câncer de criança, né? Antônio Sérgio Petrilli. E essa organização tem sido uma forte aliada no combate ao câncer infantil no Brasil. Eles já trataram mais de 5.000 pacientes, gente. E olha a taxa de cura muito maior do que a geral, em torno de 70%. Mas é uma organização, é uma empresa que atua com base num rigoroso sistema de gestão. Olha aí, a sua função em fazer as coisas funcionarem.
também cuida bem do atendimento e faz parcerias com pesquisadores de universidades, da iniciativa privada e da sociedade. Então, essas são situações em que nós temos um benefício, um ganho social muito grande. Veja, o empreendedorismo social transforma a realidade do empreendedor e do seu entorno. O desafio da nossa próxima situação problema é conhecer com detalhes as características do empreendedorismo no Brasil. Vamos lá? Bora! Bom, 38% dos brasileiros são empreendedores. Isso significa que quase 52 milhões de pessoas com idade entre 18 e 64 anos têm um negócio ou estão envolvidos na criação de um. Agora, eu apresento para você um gráfico com as proporções de empreendedorismo entre homem e mulher, ou seja, por gênero. Vem mantendo uma estabilidade. A proporção de mulheres empreendedoras em estágio inicial está em torno de 50%. No ano de 2018, que é o último ano que teve os dados apurados, diminuiu um pouquinho, mostrou uma tendência de queda no empreendedorismo feminino e uma tendência de aumento no empreendedorismo masculino. Mas tem um empate técnico aqui. E isso é muito bom, né? Significa que, de maneira geral, a população brasileira é muito empreendedora. As faixas etárias. Note que a maior faixa etária, a maior parte dos empreendedores brasileiros está aqui na faixa etária dos 25 a 34 anos. Vamos observar essas barras pretas do gráfico, dizem respeito ao último ano analisado. Então, no último ano analisado, a maior porcentagem de empreendedores brasileiros, 28,3%, esteve entre 25 e 34 anos. Tem uma porcentagem grande, aqui também com entre 35 e 44, e nós podemos perceber que aumentou em relação ao ano de 2017, que é o amarelo, na faixa de 35 a 44 e na faixa de 55 a 64 anos. Então, aumentou a participação dos jovens de 18 a 24 também. Era 18,9 e passou para 22,2. Veja que a faixa etária que predomina está entre 25 e 34 anos no empreendedorismo brasileiro. Além disso, nós temos que avaliar a escolaridade. E aí eu quero te dar os parabéns, porque você tomou a decisão de ser um empreendedor que vai ter muito mais sucesso do que a maioria deles, dos seus concorrentes. Veja, olha, apenas 9,7% dos empreendedores brasileiros têm curso superior ou maior. Uma grande parte, metade, concluiu apenas o ensino médio, quase 22% tem só o ensino fundamental, e olha que coisa, que tragédia, né, para o país. 18,5% dos empreendedores nem educação formal tem. Isso significa que você, que escolheu o curso de administração, de ciências contábeis ou de economia, vai fazer parte de um grupo que vai concorrer em condições diferenciadas e melhoradas em relação aos demais. Essa participação aumentou. Em 2018, estava 6%, ou seja, teve quase 50% ou mais de crescimento. Mas você ainda faz parte desse grupo pequeno, que é diferenciado. Muito bem, as pesquisas, além de dar essas características, elas conseguem apontar, né, quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos do empreendedorismo no Brasil. Bom, as